E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre veículos flex, mas com foco em qual combustível utilizar no carro flex. Qual que é o melhor combustível, né? Isso aqui gera muita dúvida, tem muita conversa, existe muito palpite. Palpite e opinião é uma coisa, agora uma escolha técnica, uma escolha baseada em coisas mais coerentes é um pouco mais correto de ser feito. Então, nós temos a possibilidade de escolher entre gasolina, somente gasolina no tanque, que é a nossa gasolina aqui do Brasil, que ela já possui 20 e poucos % de álcool. Isso varia conforme decisões do governo. Hoje nós estamos com 27% aproximadamente. Então é a nossa gasolina chamada de E27, porque ela tem 27% de etanol na sua mistura. Nós podemos escolher o etanol, que é somente etanol com água, é o E100. 100% de etanol hidratado. Nós podemos escolher uma mistura ou formar uma mistura no tanque. Afinal de contas, veículo flex pode trabalhar com mistura. Existe uma mistura que é utilizada hoje nos Estados Unidos, que eles copiaram esse programa da gente, aprenderam a utilizar etanol lá, que é o E85, por exemplo, que está sendo bastante utilizado já nos Estados Unidos, ou uma outra proporção, E60, E50. Existe uma quarta modalidade, que seria o revezamento, ou seja, usa um tanque de gasolina, um tanque de álcool, outro de gasolina, um de álcool, ou 2 e 2, e assim por diante. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses 4 métodos aqui, vantagens e desvantagens. Considerando que a gente use somente gasolina, a gasolina que a gente tem na bomba, seja ela comum ou aditivada, que ela tem 27% de etanol na mistura, já explicamos o porquê que tem o etanol antes em outros vídeos, que na verdade é um aditivo para melhorar o poder antidetonante, é para o motor não bater pino, tá? Não ter a detonação. A gasolina, ela tem uma grande vantagem, que é a autonomia do carro. Ou seja, com o tanque do veículo, com a gasolina você consegue rodar mais, porque o consumo por litro de gasolina é menor. Essa é a grande vantagem. Não estamos falando de preço ainda, só da vantagem da autonomia. Essa é a grande vantagem da gasolina. Existem desvantagens? Sim. E não é uma só. A gasolina, pelo fato dela ser um derivado do petróleo, e ela não ser uma substância pura, mas sim a soma de vários tipos de gasolina misturadas, ela pode apresentar um processo chamado de polimerização, que é a formação de goma, que gera entupimentos no sistema de alimentação, verniz nas válvulas de admissão, e esses vapores atacando o óleo lubrificante, gerando borra em todo o sistema de lubrificação, que pode gerar inclusive o travamento do motor por entupimento das galerias. Isso tudo acontece com a gasolina. Lógico que com gasolinas que não são muito boas. Infelizmente no Brasil a gente está sofrendo muito com isso. Tem muita gasolina adulterada. Então esse combustível, que é a gasolina, é o mais sujeito à adulteração. Existem várias empresas fraudulentas que pegam gasolina, misturam com solvente ou com nafta e vão modificando as características dela para conseguir vender por um valor e aumentar o seu lucro. Então, a gasolina tem uma série de desvantagens em relação a isso.
Se for optar pela gasolina, opte por uma gasolina aditivada. O aditivo que tem na gasolina, ele vai mantendo o motor o mais limpo possível. Ainda vai sujar internamente, porém num nível menor. Ok? Se eu optar pelo etanol, eu já começo a ter uma situação diferente. A autonomia com etanol cai, é menor. O tanque roda menos, uma menor quilometragem, porque o consumo com álcool é pior, gasta-se mais. Por outro lado, o etanol não deixa praticamente resíduo nenhum na queima. Ou seja, ele não entope sistema de alimentação, ele não gera vernizes nas válvulas de admissão e ele não gera borra no sistema de lubrificação, no óleo. Ou seja, o motor sofre muito menos com sujeira utilizando etanol. Em outras palavras, a vida útil do motor aumenta. Algumas pessoas ainda têm na mente aquela informação bem antiga de que o álcool corrói tudo do motor. Isso era no início da década de 80, quando o carro era carburado ainda, e tinham carburadores que não tinham o tratamento adequado do metal, e ele podia sim ser corroído. As bombas de combustível também. Hoje, como o carro é projetado tanto para usar gasolina como etanol como mistura, ele trabalha muito bem com etanol sem problemas de corrosão. Inclusive vários itens, vários componentes que estão em contato com o combustível são de plástico e, portanto, não sofrem corrosão. O etanol também não apresenta detonação, pelo fator de ter um poder antidetonante, que é o equivalente da octanagem, bem elevado. Ou seja, é um combustível que apresenta menos problema, com o motor funcionando mais limpo e ainda tem um pequeno ganho de potência, que varia de modelo para modelo. Ok? Então, esses são os dois combustíveis utilizados separadamente. E a mistura? Pô, aí a mistura deve ser melhor ainda. Na verdade não, porque se eu ponho etanol com gasolina, no geral, o que vai acontecer? Eu vou perder um pouco da vantagem do etanol e vou passar a ter um pouco do problema da gasolina. Eu vou ter uma mistura que não é o melhor de nenhum dos dois. Eu passo a ter na mistura um pouco de resíduo que eu não teria com etanol. E eu continuo tendo ainda um consumo mais elevado do que fosse só a gasolina. Ou seja, é algo intermediário. Na realidade, o que a gente deve escolher é qual dos dois me interessa mais, etanol ou gasolina? Eu preciso de autonomia elevada? Não tem jeito, vou ter que usar gasolina. Eu quero maior desempenho? É etanol. E o E85, E60, só tem uma vantagem de usar um E85 e um E60, que é um etanol com um pouco de gasolina. Melhorar a partida em dias muito frios. Só para isso. Tirando esse aspecto, essa mistura não traz outras vantagens. Então vamos deixar bem claro, cada uma tem as suas características. Mistura, qual a vantagem? Uma partida melhor do que o etanol puro. Só isso. O resto piora. E o revezamento? Isso aqui deve ter sido um gênio da lâmpada que inventou. O Aladim, alguma coisa assim. Porque não tem sentido. Eu já vi muito vendedor falar que tem que fazer revezamento. O vendedor de carro zero na concessionária. Ele fala assim, olha, o carro está sendo com gasolina, aí o próximo tanque você põe álcool, para ele começar a aprender a trabalhar com álcool, depois você volta a gasolina, porque a gasolina lubrifica, e tem que lubrificar a câmara. É aquele tipo de comentário sem base técnica nenhuma.
Primeiro que câmara não se lubrifica. A câmara ela recebe ar, combustível para ter chama, combustão, para gerar o processo de queima e a potência e torque do motor. Então não existe necessidade de revezamento. Pode ser feito? Pode. Quando, por exemplo, falta um combustível em determinado posto, você pode pôr outro? Pode. E o motor, através do seu módulo de injeção, vai aprender este novo combustível. Ele vai fazer as leituras da queima e vai se ajustar ao novo combustível. Agora, ficar revezando não tem o menor sentido. Se um é bom, por que você está pondo o outro? Você define aquilo que é mais importante para você. Então, em relação a esses 4 itens, nós falamos das virtudes e problemas do uso de cada um. Não falamos ainda de custo, que é algo que também deve ser levado em consideração, ou pelo menos pode ser levado. Então nós vamos fazer um exemplo aqui ligado a custo, para definir pelo custo qual que é mais interessante, gasolina ou etanol. Em primeiro lugar, para comparar os dois e nós não termos nenhum problema de funcionamento do motor, é interessante que seja utilizado o preço da gasolina aditivada e não da comum. Por quê? Porque o álcool não suja o motor. Se eu ponho aqui a gasolina comum, que suja bastante, é um combustível que vai me dar manutenção a médio prazo. Então, para minimizar esse efeito, considera-se a gasolina aditivada, para não ter tanto problema lá na frente. Ok? Então, eu coloquei que a gasolina aditivada estaria, por exemplo, a R$ 4,00 o litro. Isso é uma referência minha. Cada um no seu estado, na sua cidade, utilize o valor que tem em mãos, no posto que costuma utilizar. E o etanol eu coloquei que está a R$ 2,70 por litro. Qual dos dois utilizar pelo ponto de vista do custo? É muito simples. É só dividir o valor do etanol pelo valor da gasolina. Então eu vou pegar 2,70 e dividir por 4. Dividindo um valor pelo outro, eu vou obter um resultado, é um coeficiente, é uma proporcionalidade. No nosso caso aqui deu 0,675. 0,675. Se esse número der menor do que 0,700 a gente pode escrever, dá na mesma. O que é melhor usar? O etanol. Sai mais barato. Já vou explicar de onde vem esse número 0,700. Se por um acaso der maior que 0,700, é mais interessante pelo custo usar a gasolina. Ok? No nosso caso deu quanto? 0,675. Deu maior ou menor que 0,700? Deu menor. Portanto, o etanol, no nosso caso, que eu coloquei esses dois valores, é mais interessante do ponto de vista do custo por quilômetro rodado. Esse número 0,700 é um valor médio da eficiência de queima, da eficiência energética do motor, utilizando etanol e gasolina. Ou seja, é em torno de 70% a eficiência de um combustível em relação ao outro. No caso do etanol em relação à gasolina. Então, se der menor que 0,700 o custo, o etanol está valendo a pena. Se der acima, o que vale a pena é a gasolina. É bem simples esse cálculo. Existem carros que não é exatamente 0,700.
Mas aí a variação é pequena, então nós podemos utilizar esse número médio com uma precisão muito boa, ok? Lógico que não pode ser esquecido que a gasolina, mesmo que eu faça esse cálculo e dê melhor para a gasolina, vale a pena usar a gasolina pelo custo, nós devemos lembrar que a gasolina deixa resíduo no motor e o álcool não. Então, com o passar do tempo, depois de 20 mil quilômetros, por exemplo, de uso, esse motor já deve necessitar de algum tipo de limpeza do sistema de admissão. Então será interessante, por exemplo, utilizar um aditivo corretivo, um aditivo que limpa, e não somente o aditivo que já vem na gasolina, que é preventivo, é para manter ele limpo o máximo possível. Ele não é suficiente para manter limpo por todo o tempo. Então, de vez em quando, a cada 20 mil quilômetros, cada 10 mil, dependendo da qualidade da gasolina, é interessante utilizar um aditivo no tanque que seja corretivo, para dissolver, solubilizar os resíduos que ainda existem no sistema de admissão. Em breve nós vamos falar de algum tipo de aditivo nesse sentido, para solubilizar a sujeira, os resíduos na parte de admissão e corrigir essa situação no caso da gasolina. Ok, pessoal? Acredito que, analisando dessa forma, a gente consegue fazer uma escolha mais racional, não só emocional, e não na base do chute, dos comentários que fazem por aí, de qual o melhor combustível a ser utilizado no nosso carro flex. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber os novos vídeos. Valeu e até mais!